Oi, pessoal. Vejam só, estou aqui para gravar o segundo vídeo. Estou me achando a youtuber já. Até fui me arrumar, me maquiar para aparecer aqui e vim gravar o vídeo. Tô a própria youtuber, né? Para quem não queria gravar, para quem tava com muita vergonha semana passada, já foi uma evolução e tanto, hein? Bom, eu vou gravar esse vídeo para falar um pouco como que eu passei essa última semana, quais foram os avanços, as coisas que aconteceram essa semana. E, sem sombra de dúvidas, ter gravado aquele vídeo a semana passada foi um divisor de águas, assim, no meu processo. Então, eu preciso começar agradecendo, porque eu fiquei muito surpresa com as reações que eu recebi depois que eu postei o vídeo. Muito apoio, muito carinho, muita força, é, muitas mensagens, assim, carinhosas de gente, de pessoas próximas, de pessoas com quem eu não tenho contato há bastante tempo, algumas pessoas que eu nem conheço. Então, é realmente muito incrível o poder que a internet tem e o que a gente, né, onde a gente consegue chegar, as pessoas que a gente consegue alcançar com um vídeo, né? Então, muito obrigada por toda a energia boa, toda a energia positiva que me enviaram, que me mandaram, por todas as mensagens de carinho, assim, isso me deu muita força durante essa semana e foi muito importante. Então, muito obrigada mesmo por tudo isso que eu recebi, né? Recebi muita coisa boa depois de ter postado esse vídeo. E a principal coisa que me chegou, né, desse apoio, dessa energia, dessa força, foram as informações, né? Então, o objetivo inicial era esse, de trocar informação, e me chegou muita informação essa semana sobre doenças autoimunes, sobre possibilidades de tratamentos, e eu mergulhei, assim, em um mundo novo com relação a isso. Eu tenho estudado diariamente o assunto agora, desde que eu postei o vídeo, porque, como eu comentei no primeiro vídeo, né, num primeiro momento, fiquei bastante assustada com as pesquisas que eu fui fazer na internet, no Google e tudo mais, tanto sobre a esclerose sistêmica, como sobre as doenças autoimunes, de modo geral, e eu fiquei meio assim, evitando mesmo ler e pesquisar, porque eu não sabia os caminhos. Eu não sabia onde pesquisar a informação correta, onde pesquisar a informação de qualidade, eu não sabia por onde começar. E quando você simplesmente joga no Google, se você não usar as palavras-chave corretas, vai vir coisa, né, de todo tipo, vai vir imagem, inclusive, enfim, vai vir coisas não muito agradáveis. E depois que eu publiquei esse vídeo, várias pessoas compartilharam conteúdos muito bons comigo. Em especial, eu recebi uma orientação da Noeli e da Júlia também, que me mandaram sobre um tratamento baseado em vitamina D. E depois disso, gente, acabou. Descortinou-se um mundo. Abriu-se um mundo novo de informações para mim sobre o tema. E aí eu comecei a estudar, como eu falei, comecei a estudar, passei esses últimos dias lendo e estudando sobre isso. Tem muito material. E eu queria compartilhar um pouco sobre o que eu tenho visto, o que eu tenho estudado, porque da mesma forma que está surgindo como uma nova possibilidade, para mim pode ser que outras pessoas que não conheçam também possam ir atrás, se informar né, e pode ser que seja útil para alguém. Não é, obviamente, aqui a minha intenção dizer o que é certo e o que é errado, nem se alguém deve fazer ou não fazer isso. Eu acho que o caminho é para qualquer pessoa se informar. Se informar é muito importante. É muito importante para quem está passando um processo, para quem está recebeu algum diagnóstico, tem uma doença grave, tem algum problema de saúde,
para que você possa, não só nessa situação de saúde, né? Eu acho que qualquer situação na nossa vida, qualquer problema que a gente precisa enfrentar ou qualquer outra situação, estar informado, com as informações corretas, nos dá força e nos empodera para ir atrás, né? Para encontrar os caminhos, encontrar a saída, encontrar a forma de resolver. Então, eu acho que é fundamental para qualquer pessoa que está passando por um processo como esse, se informar. E hoje em dia a gente fala muito em informação, a gente tem muita informação disponível, mas, né, é preciso saber encontrar essas informações corretas, é preciso saber encontrar informação de qualidade, saber que você está tendo acesso a uma informação confiável e isso exige estudo. Então tem que sentar, estudar, ler, ir atrás, procurar pessoas, né, especialistas no assunto, ler artigos científicos, ler conteúdo que sejam baseados em evidências, para que você tenha, inclusive, como conversar com o seu médico, perguntar, ver outras possibilidades, porque a maior parte das vezes o médico parte de um princípio de que o paciente não entende, não compreende e simplesmente não dá as informações completas. No meu caso, especificamente, isso causa muita angústia. Isso me causa, além de angústia, insegurança. Porque, ou se eu pergunto e as perguntas são evasivas, já me deixa extremamente insegura. Porque me dá a impressão que ou o médico não tem conhecimento suficiente, ou ele não quer me dizer a verdade, ou sabe? Então, isso para mim não funciona. Eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso ter a informação. Mas até para a gente fazer as perguntas corretas, né, para o médico e tudo mais, a gente precisa conhecer, porque senão a gente não sabe nem o que perguntar. Então, uma dica que eu gostaria de dar para quem estiver passando por qualquer processo como esse é: estude, se informe, procure encontrar caminhos, encontrar maneiras de se esclarecer, porque isso é muito importante para que você seja um agente ativo no seu processo, né? O termo paciente dá muito essa ideia de passividade. Então, você é um paciente, você é passivo no processo, você vai sentar e vai esperar que as orientações cheguem, vai seguir aquilo e vai contar com o que mais, além disso, né? Com a sorte. Então, a gente precisa sim seguir as orientações médicas, a gente precisa sim ter um profissional em que a gente confie e seguir as orientações, né, fazer o que tem que ser feito, mas a gente precisa também se informar, porque às vezes há outras possibilidades que não nos foram ditas, há outros caminhos que não foram apresentados, e a gente só vai encontrar esses caminhos se a gente procurar, se a gente se puser, né, se puser a andar. Então, quando se dá o primeiro passo, e eu acho que publicar aquele vídeo foi esse meu primeiro passo. Dessa busca. Eu tava ansiando algo mais. Eu tinha uma sensação de que não podia ser só aquilo, não podia ser só aquele tratamento que eu tava fazendo, que eu estou fazendo ainda, né, obviamente, mas assim, tinha que haver algo mais, tinha que haver outras possibilidades. E foi isso que eu descobri depois que eu publiquei o vídeo, né, que há sim outras possibilidades, há outras alternativas e que podem ser consideradas. Então, falando um pouco, né, eu não vou me estender nem entrar em detalhes com relação ao tratamento baseado em vitamina D. Primeiro, porque eu não sou especialista. Segundo, porque eu estou estudando sobre isso, então as informações que eu tenho ainda são muito preliminares. Então, meu objetivo é mesmo compartilhar para que quem tiver interesse vá aprofundar, vá procurar especialistas no assunto, vá atrás, né, de mais informações. Mas, em linhas gerais, o que me chegou, né? O que eu consegui elaborar até agora com relação ao tratamento baseado na vitamina D. Então, tem um médico que é professor da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, chamado Cícero Coimbra. Ele criou um método baseado na administração de doses elevadas de vitamina D para o tratamento de doenças autoimunes. O nome desse método é chamado de Protocolo Coimbra. Então, se você colocar na internet, inclusive eu posso deixar alguns links aqui na descrição. Olha como eu estou youtuber. Vou deixar links na descrição para vocês verem. Para que quem tiver interesse vá atrás, pesquisar.
E esse método, ele se baseia no seguinte, qual que é o princípio, né, teórico por trás? A vitamina D, há mais de 40 anos, há diversos trabalhos sendo publicados e tem crescido muito nas últimas décadas, principalmente na última década, de 2010 para cá, uma quantidade enorme de publicações científicas mostrando evidências de que a vitamina D é um regulador importantíssimo do sistema imunológico. Inclusive, essa semana, né, ontem, eu tô gravando esse vídeo hoje, quinta-feira, ontem foi publicada uma matéria na Veja que ganhou aí a mídia e teve grande visibilidade, mostrando o papel da vitamina D no próprio tratamento da Covid, né? E esse é o mesmo princípio. O princípio é que a vitamina D, embora seja chamada de vitamina, ela na verdade é um hormônio, e é um hormônio que atua como regulador, um importantíssimo regulador do sistema imunológico. Então, o que acontece? A vitamina D, ela vai atuar tanto nas pessoas que têm problemas autoimunes, como nas que não têm problema, enfim, todas as pessoas, regulando a atividade do sistema imunológico. Então, quando a gente, né, no nosso sistema imunológico, ele faz o quê? Ele atua defendendo o nosso organismo. Então, quando a gente é exposto a alguma ameaça, a algum ataque de algum patógeno, né, um vírus, uma bactéria, enfim, algum dano ao nosso sistema, uma comida que faz mal, ou qualquer coisa que ataque o nosso corpo, o nosso sistema imunológico é ativado para combater esse ataque. Então, ele vai, né, numa pessoa saudável, em que o sistema imunológico é saudável, ele vai ter uma resposta equivalente ao ataque. Então, se o ataque foi grave, foi sério, a resposta vai ser uma resposta aguda, vai ser uma resposta à altura desse ataque. Se o ataque foi leve, você provavelmente às vezes nem vai sentir nenhuma reação do seu sistema imunológico, simplesmente as suas células do seu sistema vão enfrentar esse ataque, esse agente invasor patogênico e resolver o problema e tudo bem. E isso ocorre, a vitamina D tem um papel importante nessa regulação. Mas, numa pessoa com um problema autoimune, o que acontece é que o sistema imunológico ele tem uma resposta exagerada ao ataque. Então, você tem algum problema, alguma infecção, algum vírus, alguma bactéria, enfim, alguma coisa entra em contato com o seu organismo, ataca o seu organismo e o seu sistema imunológico vai dar uma resposta exacerbada. Então, por exemplo, como se você estivesse tentando matar sei lá, uma formiga com um canhão. Então, tipo assim, é desproporcional a resposta de defesa. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que outras células do seu corpo, outras partes do seu corpo sejam atacadas e não apenas o agente invasor. Então, a vitamina D, no caso das pessoas que têm problemas autoimunes, o que ela vai fazer? Ela vai regular e trazer o sistema imunológico para o nível ideal. Então, ela não age suprimindo o sistema imunológico, como a maior parte dos remédios que são utilizados nos tratamentos das doenças autoimunes fazem, né? O que o remédio, o imunossupressor faz? O imunossupressor, ele vai inibir a ação do seu sistema imunológico, vai reduzir a ação do seu sistema imunológico para que o seu sistema imunológico pare de atacar o seu próprio corpo. E aí, o que acontece? O que acontece é que você fica mais suscetível a várias outras infecções, porque a sua defesa vai estar debilitada. Então, ele não vai baixar a atividade do seu sistema imunológico para controlar só o que está causando problema. Ele vai baixar toda a sua defesa. Então, você vai ficar mais suscetível a outras infecções, né? Por isso que pessoas que tomam imunossupressores precisam ter mais cuidado, porque elas estão mais vulneráveis a adoecer de outras infecções. E no caso do tratamento com a vitamina D, o que ela vai fazer, ela não vai suprimir o sistema imunológico, ela vai regular. Então, se o sistema imunológico está com uma atividade excessiva, ela vai trazer para o normal. Se ele está abaixo, ela vai trazer para o normal. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que está com baixa imunidade por algo que está desregulado, né?
Por exemplo, tem gente que tem uma gripe, que tem uma infecção que teoricamente o corpo deveria reagir e resolver rapidamente e aquilo se prolonga, né? Você fica 10, 15 dias tentando melhorar de uma gripe. Isso significa o quê? Que seu sistema imunológico está debilitado, que ele não está conseguindo reagir. Então, num caso como esse, a vitamina D ela vai trazer o seu sistema para o padrão, digamos assim, né? Para o que deveria ser o normal dele. Então, esse é o papel de um regulador, né? Então, ela não está suprimindo nem superexpressando, ela está regulando para que o sistema funcione como esperado. Então, em linhas gerais, o que eu consegui entender e consigo explicar é esse o papel. Daí tem um outro fator, que é o seguinte: as pessoas que têm doenças autoimunes, elas têm uma insensibilidade à vitamina D. Elas são menos sensíveis à vitamina D. O que isso significa é que as pessoas que têm doenças autoimunes, elas não respondem à vitamina D da mesma forma que as pessoas que não têm. Então, muitas vezes, as pessoas que têm doenças autoimunes já têm uma deficiência na vitamina D, né? Ou porque não pega sol, ou porque não se alimenta com os alimentos que possuem vitamina D, que são poucos, né? O ideal é o sol mesmo, precisa tomar o sol para ter uma boa produção de vitamina D. Mas geralmente pessoas que têm um problema autoimune, elas, além de terem a deficiência, que vai, né, piorar o problema, elas têm uma baixa sensibilidade. Então, mesmo tendo uma concentração considerada boa ou fisiológica de vitamina D, muito provavelmente essa vitamina D que está disponível no corpo não está sendo percebida, digamos assim, pelo corpo como deveria, por uma questão genética, tá? Então, as pessoas que têm doenças autoimunes, elas têm a expressão de genes que fazem com que a vitamina D não seja percebida da mesma forma que era uma pessoa que não tem uma doença autoimune. Então, isso faz com que esse tratamento do protocolo Coimbra, por exemplo, se baseie, né, nessa característica, né, das pessoas que têm doença autoimune. E aí, em função disso, o protocolo propõe que a pessoa seja, então, submetida à suplementação de altas dosagens de vitamina D. Por quê? Porque se o organismo é insensível à vitamina D, então significa que essa pessoa vai precisar de uma concentração muito maior de vitamina D para que o corpo perceba essa vitamina D e tenha a resposta adequada. Então, é assim que funciona. E valores muito acima dos valores fisiológicos. Com relação, então, aos resultados, né, do que eu li, os resultados são muito, muito promissores, são muito, muito importantes, né? No caso de pessoas, por exemplo, com esclerose múltipla, não é o meu caso, a minha é esclerose sistêmica, não é esclerose múltipla, é outro tipo de esclerose. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que ataca, que está relacionada ao sistema nervoso. A minha, ela tá relacionada mais à pele, né? Inclusive é chamada de esclerodermia também. Então, é uma doença autoimune relacionada mais à pele. E me perdi um pouco, mas voltando aqui, os resultados do tratamento do protocolo de Coimbra com esclerose múltipla, por exemplo, é de resultados positivos da ordem de 95%. Então, 95% das pessoas conseguem não só controlar a doença, como desligar a doença. Então, desliga a expressão dos genes que estão fazendo com que a doença se manifeste. E isso é muito positivo, porque basicamente é muito raro você encontrar um tratamento com 95% de sucesso, né? Inclusive, os tratamentos convencionais para esclerose múltipla baseado nos imunossupressores têm 30% de sucesso na redução dos sintomas. E é só redução dos sintomas. A pessoa continua evoluindo a doença, só que de forma mais lenta. E no caso do tratamento baseado no protocolo de Coimbra, os estudos mostram que 95% das pessoas têm esse resultado positivo e
desligam a doença. Inclusive, quando elas começam o tratamento, alguma perda que elas já tenham tido, né, nesse processo, quando essas perdas são recentes, por exemplo, a pessoa perdeu algum movimento no último ano e começa o tratamento, elas conseguem retornar para o estado inicial e recuperar esse movimento, por exemplo, que elas tinham perdido. Então, são muito interessantes os resultados. E aí, tem muita coisa relacionada à esclerose múltipla com relação ao tratamento baseado no protocolo de Coimbra, mas eu vi também com relação a vários outras doenças autoimunes, inclusive a esclerose sistêmica, o lúpus tem respostas muito positivas também, já registradas, né, já documentadas em artigos científicos, publicadas em revistas de alto impacto. E uma doença que eu vi até algumas entrevistas que eu assisti com alguns médicos e que não tem respostas tão positivas com relação ao tratamento baseado no protocolo de Coimbra é o vitiligo, né? Parece que as respostas são mais difíceis, mais demoradas, o tratamento mais demorado e os resultados são mais difíceis no caso do vitiligo. Mas nas outras doenças autoimunes há resultados bem promissores. Então, para quem tiver interesse em aprofundar, eu acho que pode ir atrás, pesquisar, estudar, porque tem muita informação sobre esse assunto já publicada. E aí, quais são, então, os efeitos colaterais, né? Porque não existe nenhum tratamento que não tenha efeito colateral, que não tenha seus pontos que não são tão positivos assim. O que acontece é que, se você for pesquisar, você vai de cara descobrir que tem uma série de médicos que são bastante críticos ao protocolo Coimbra por conta desses efeitos colaterais. A vitamina D, ela está associada com o metabolismo de cálcio, né? Então, se você tem vitamina D, se você tem deficiência de vitamina D, se o seu organismo está com deficiência de vitamina D, muito provavelmente você vai ter associado a essa deficiência uma deficiência de cálcio também. Só que, o que acontece? Né? Nos exames, geralmente, não aparece deficiência de cálcio. O cálcio, ele é um sinalizador celular extremamente importante, não só para nós animais, mas para todos os seres vivos, né? Eu trabalho com planta, eu estudo fisiologia e bioquímica de plantas e eu entendo bem sobre a sinalização de cálcio em células. E aí, da mesma forma que acontece, que é o que o cálcio é um sinalizador extremamente importante para as plantas, ele também é um sinalizador extremamente importante para nossas células, para nós animais, né? Para nós humanos. E aí, por ele ter essa função tão importante na célula, o nosso corpo não deixa baixar os níveis de cálcio, pelo menos o cálcio que é medido comumente nos exames de laboratório. Então, às vezes, você pode estar com deficiência de cálcio, mas não vai estar aparecendo no exame, porque seu corpo está tirando de onde tiver que tirar para manter aquele nível dentro do considerado, né, pelo menos necessário para que você se mantenha vivo. O cálcio ele é extremamente importante para as funções mais básicas, né, vitais, de um ser vivo. Então, ele precisa ser mantido nos níveis normais. Pelo seu corpo, mesmo que isso tenha um alto custo para o seu organismo, que o seu organismo esteja tirando esse cálcio de outro lugar para manter as suas funções celulares estáveis, né? Para manter a homeostase do seu organismo. Então, geralmente não vai aparecer. No meu caso, por exemplo, os meus exames deram uma deficiência considerável de vitamina D, que não está sendo considerada no meu tratamento da esclerose sistêmica, mas não apareceu nenhuma deficiência de cálcio. Mas estudando esse final de semana, por exemplo, todos os sintomas que eu tenho de fadiga, de taquicardia, de falta de ar, de cansaço extremo, de falta de disposição, tudo isso muito provavelmente está relacionado a essa deficiência de vitamina D que está associada também ao cálcio. Então, meu corpo está tendo um trabalhão para manter minhas funções vitais funcionando, né?
E aí, o que que acontece? Quando você administra uma suplementação com altas doses de vitamina D, o que vai acontecer é que vai aumentar também o cálcio. E aí, o excesso de cálcio vai ser problemático, porque a gente precisa, né, de todos os nutrientes, de todos os minerais, mas eles têm que estar numa quantidade ideal, eles não podem nem estar abaixo nem acima do que a gente precisa, porque tanto abaixo quanto acima vai ser problemático. Então, o que acontece é que o cálcio em excesso, ele vai ser muito problemático, inclusive para a função renal. Então, as pessoas que se submetem a um tratamento de alta dosagem de vitamina D, isso só pode ser feito com um acompanhamento de um médico especialista nesse tipo de protocolo. Então, você não, até porque os médicos que não são especialistas no protocolo, eles nem aceitam fazer esse tipo de tratamento. Então, tem um grupo de médicos espalhados já no Brasil inteiro. O Brasil inteiro tem médico, tá? No site do Protocolo Coimbra você encontra a lista dos médicos que são treinados pelo próprio Dr. Cícero Coimbra e que são treinados no Protocolo Coimbra e que fazem esse tratamento baseado na administração de altas dosagens de vitamina D. Então, é preciso procurar, quem tiver interesse, né, um profissional especialista, porque isso tem que ser feito com muito cuidado, tem que ser feito com muito controle, tem que regular, tem que ir aumentando as doses, fazendo todos os exames, acompanhando como que o seu corpo está respondendo, como que está o cálcio, como que está a sua função renal. Então, não é um tratamento que pode ser feito por qualquer pessoa, não é. Tem que ser muito bem regulado. Inclusive, associado ao tratamento da vitamina D, tem uma dieta restrita, absolutamente restrita em cálcio. Porque você já vai ter um excesso de cálcio provocado pelo aumento da vitamina D no organismo. Então, você precisa fazer uma dieta com um controle total de cálcio. Então, leite derivado totalmente cortado, enfim, a própria água, se você toma água com excesso de cálcio, você precisa mudar, ver a qualidade da água que você está ingerindo. Então, é um protocolo que precisa ser feito com controle, com acompanhamento de um profissional especialista nisso, de perto, acompanhando de perto todos os seus exames, controlando, vendo tudo, como é que está o seu organismo, como é que o seu corpo está respondendo ao tratamento. Tá? Então, é muito importante procurar um profissional especialista para poder se submeter a um tratamento como esse, tá? Bom, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque já tá bem longo, e aí depois eu vou gravar uma parte 2 para eu falar, então, o que que eu decidi, o que que eu resolvi fazer no meu caso, né? O que é que eu caminhei durante essa semana para o meu caso específico. Com relação ao tratamento da vitamina D, né, baseado nesse protocolo, era isso que eu gostaria de colocar. Tem muito mais informação, mas aí eu acho que a partir disso, outras pessoas que queiram aprofundar podem pesquisar e ir atrás e se informar e, enfim, conseguir construir seu próprio arcabouço de informação sobre o assunto, tá? Então é isso, até depois.